Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, mais uma vez falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Num dos nossos últimos vídeos, nós comentamos que as incorporações mediúnicas aos moldes dos terreiros de Umbanda não seriam manifestações espíritas, e sustentamos essa argumentação. Isso causou um certo desconforto em alguns irmãos nossos. Recebemos alguns e-mails, outros perguntando se nós éramos contra o espiritismo ou contra o estudo da obra kardeciana. O fato de nós sermos diferente de uma outra coisa, uma coisa ser diferente de outra, não quer que nós sejamos contra essa outra coisa. Muito pelo contrário, nós estudamos as obras de Allan Kardec, as obras espíritas. Na grande maioria das casas de Umbanda se leem as obras de Kardec, as obras espíritas, e nós temos pontos em comuns, temos similitudes com o processo mediúnico, a interpretação que a doutrina espírita dá da evolução do homem, da onde vemos, para onde vamos, né? A base moral, principalmente do Evangelho de Jesus, que está contida no Pentateuco kardeciano, ela é absorvida dentro da Umbanda, mas o Peclaro Mentor Ramatiz nos ensina que Espiritismo é Espiritismo, Umbanda é Umbanda, e se Umbanda não tivesse o arsenal que lhe é peculiar, não teria sentido de ser, ela seria tão somente Espiritismo. Quando nós diferenciamos uma coisa da outra, nós não estamos desmerecendo um em relação ao outro. No nosso modo de ver, Umbanda não é melhor que Espiritismo, e Espiritismo não é melhor que Umbanda. E as duas coisas andam de mãos juntas, lado a lado. Cada casa adapta e tem a liberdade de dar a sua interpretação teológica ou doutrinária dentro da Umbanda que pratica dentro do seu terreiro. Nós, no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, entendemos que chegou o momento da Umbanda ter uma autonomia de método próprio, digamos assim, teológico e de desenvolvimento mediúnico, que ela possa afirmar com tranquilidade que Umbanda é Umbanda. Mas vamos detalhar um pouquinho em relação ao arsenal de Umbanda. Que arsenal seria esse? Vamos dar alguns exemplos para os nossos irmãos distinguirem que não é possível que Umbanda seja Espiritismo. Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo. Por exemplo, nós na Umbanda utilizamos a magia do sopro, através do pó de pemba, outros chamam de efum, que muitas vezes estamos atendendo um consulente, o caboclo incorporado, o pai velho, ou mesmo o médium irradiado, intuído, trabalha a magia do sopro. Isso nós não temos nos centros espíritas. Pó de pemba esse que é consagrado através de rezas, de ladainhas, de cânticos, né, peculiares à curimba, que se utiliza de instrumentos de percussão como o tambor, por exemplo, ou no nosso caso aqui nós também usamos como para marcação o agê, que no centro do país é chamado de chequerê. Isso aqui não existe nos centros espíritas, ou essa sustentação, né, de elementos de percussão que sustentam a parte de cânticos, que são rezas, ladainhas cantadas, que tem uma função magística de ativação, de desativação, de consagração, de firmeza de energias e de sustentação vibratória para a manifestação dos espíritos no mediunismo de Umbanda. Isso não é espiritismo e não está previsto no Livro dos Médiuns ou na codificação espírita, embora, né, uma manifestação através de uma psicofonia se utiliza do mesmo método analisado pelo Livro dos Médiuns, por exemplo, a parte da psicofonia, como se dá o acoplamento do perispírito do desencarnado com o encarnado. Mas dentro do mediunismo de Umbanda não podemos afirmar que essa manifestação seja uma manifestação espírita. Nós utilizamos ainda de pedras ou cristais. Aqui temos um pequeno ocotá
que é um cristal de Oxalá, consagrado para Oxalá. Ele fica em cima do altar, no espaço coletivo do nosso congá, com água, que dá o ponto de imantação entre os fluidos etéreos, astrais e o cristal. A água é um excelente magnetizador. Isso nós não temos no centro espírita. Nos utilizamos de cristal de uma maneira geral, como por exemplo, temos aqui a ametista, o cristal de Nanã Buroquê ou de Opaluaê, que serve como ponto de força. Nos utilizamos de vela, nos utilizamos por exemplo, de guias, que são colares consagrados e imantados. Isso aqui é um colar, uma guia de pedra de cristal de ônix. Ela serve para o orixá Omulu ou para Exu. É um ponto de força, que isso aqui vibra, magneticamente, com repercussão etéreo astral. Então isso nós não temos no centro espírita. E finalizando essa pequena apresentação do arsenal de Umbanda, nós teríamos muitas outras coisas, além da água, além da defumação, a fumaçada, a terapia da fumaçada através do cachimbo ou do charuto. Vamos falar do cachimbo especificamente. Muitas vezes se dá um passe com a fumaçada. Isso nós não utilizamos nos centros espíritas. Isso aqui é uma erva que está com alecrim, está com lavanda e sálvia. Isso aqui é um cachimbo de angico, usado muito na Umbanda Juremeira, no nosso Nordeste do Brasil, que nós aqui, por orientação de Pai Juvencio da Bahia, utilizamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Quando o Pai Juvencio da Bahia está manifestado em seu médium, trabalhando a cachimbada, a fumaçada na esquerda ou na direita, não podemos dizer que isso seja uma manifestação espírita, embora seja uma manifestação de um espírito no mediunismo de Umbanda, se utilizando o arsenal peculiar à magia de Umbanda. Teríamos mais tantos outros elementos, mas queremos finalizar esse breve vídeo de um ponto incomum, inquestionável, que une Espiritismo e Umbanda, que é Jesus. Nosso Oxalá, o nosso orixá maior do manto branco, que nos traz a harmonia, que nos traz a concórdia, que nos consola, e no seu bojo tem todo o ensinamento do Evangelho. Ensinamento esse que tem convergência, tem similitudes com a sabedoria de Ifá, a ética da sabedoria de Ifá dos antigos babalaôs e pais de segredo, como nos orienta Ramatiz, que nós temos que viver nessa fonte. E orientação essa que começou lá no livro A Missão do Espiritismo, capítulo sobre Umbanda. Conhecimento esse de Ifá que vem para o Brasil, é reinterpretado e aqui se mantém vivo, pujante, enquanto no seu país, nas suas regiões de origem, está sendo descontinuado. E conhecimento esse universal que Jesus trouxe através da sua oralidade, nos deixou o Evangelho, um tratado de libertação do homem no caminho dos seus destinos espirituais, nesse ir e vir baseado na lei de reencarnação. Temos pontos em comuns, muitas coisas que nós absorvemos do Espiritismo, mas Umbanda é Umbanda, Espiritismo é Espiritismo, um não é melhor que o outro. Eu particularmente fiz escola de médios, trabalhei quase 7 anos no centro espírita, passei pela desobsessão, trabalho de ponto-socorro, magnetismo, passe, atendimento fraterno, estudo sistematizado. Então não estou falando de fora para dentro, estou falando com
a convicção, a certeza de quem vivenciou por dentro um centro espírita e vivencia há 43 anos por dentro a Umbanda, desde os meus pais, batizado na Cachoeira de Itacuruçá com 7 anos, então eu posso ter elementos de vivência, de experiências para comparar uma coisa com outra. O orixá do manto branco, Jesus, sem chagas, sem cruz, sem coroa de cruz, sem coração sangrando, um manto branco, de pés descalços, simbolizando o cristianismo primevo, o cristianismo consolador, o cristianismo que não julga e não sentencia na limitação moral de cada época, de entendimento, de cada consciência, de cada comunidade. Que o orixá do manto branco esteja sempre conosco, nos trazendo a sua paz, a sua concórdia, a sua harmonia, e que esse aqui esteja sempre nos abençoando. Nossa Aravá Fraterna, eu sou o Norberto Peixoto, até a próxima oportunidade, meu irmão. Paz e luz.